Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Flight Simulator X. Estamos iniciando agora um curso gratuito completo de piloto virtual. Nesse curso nós vamos falar de tudo o que é necessário para que você possa levar a sua simulação a um nível mais próximo do real, né? Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os instrumentos de voo. Esses instrumentos de voo, que junto com os instrumentos do motor e os instrumentos de navegação, eles vão nos fornecer todas as informações necessárias para o monitoramento do voo. Também, além desses instrumentos, durante o curso, nós vamos ver de forma detalhada o GPS, o FMC, as cartas aeronáuticas, o vento e a sua influência no voo e na aeronave, as etapas do voo e o ATC. Os instrumentos de voo, né, eles são aqueles instrumentos básicos e eles são indispensáveis em qualquer avião, independente do seu porte. Desde um Boeing 747 a um Cessna 172, eles são instrumentos indispensáveis. É através dele que nós vamos ter informações da situação da aeronave em voo. É através desses instrumentos que vão nos fornecer informações importantes, como a sua velocidade, a altitude, a proa que a aeronave está seguindo, a sua atitude, ou seja, se a aeronave está subindo ou está descendo, né? Então, todas as informações necessárias para um voo seguro e dentro dos limites operacionais, nós receberemos através desses instrumentos básicos. E o primeiro instrumento que nós vamos ver é este aí, né? Que é o velocímetro. É ele que é o responsável por informar a velocidade indicada. E essa velocidade, ela geralmente nos é dada em nós. A unidade de medida aí da aviação a unidade é o nós, né? O nó. As aeronaves menos modernas, né? Menos sofisticadas, elas utilizam esse tipo de velocímetro, que é o analógico. As mais modernas, elas utilizam os velocímetros digitais. E no Flight Simulator você pode encontrar os dois tipos. Tem tanto a aeronave com analógico e a aeronave com os velocímetros digitais. O velocímetro ele possui algumas indicações e algumas faixas operacionais. E essas indicações, essas faixas, elas devem ser rigorosamente respeitadas pelo piloto. Então, é um instrumento bem sugestivo, né? É um instrumento bem sugestivo. Essa faixa branca, por exemplo, essa faixa branca ela se refere à faixa de operação com os flaps estendidos. Essa faixa ela é utilizada durante a aproximação e o pouso, e a velocidade geralmente varia dentro desta faixa. Então, durante a aproximação e o pouso, a velocidade geralmente varia dentro desta faixa. A faixa verde, ela se refere à faixa normal de operação da aeronave. A operação normal da aeronave ela ocorre geralmente dentro desta faixa aí, né? Já a faixa amarela, ela se refere à faixa de operação com cautela. A aeronave ela poderá operar nesta faixa, mas apenas com ar calmo e mesmo assim com cautela. Já essa linha vermelha, ela se refere à velocidade máxima de operação da aeronave. A velocidade que a aeronave ela nunca pode exceder, porque caso ela exceda essa velocidade, pode ser causado danos estruturais à aeronave, né? Então,
essa faixa ela nunca deve ser excedida. O velocímetro ele tem algumas informações que a gente pode tirar importantes dele, né? Como por exemplo essa indicação aí, essa velocidade, ela significa que é que é a velocidade de stall da aeronave. Então, com o trem de pouso baixado e os flaps estendidos e a potência reduzida, essa marcação significa que é a velocidade de stall. Então, nesse caso aqui, a aeronave ela entraria em stall se ela ultrapassasse essa marca de 40 nós, mesmo ela estando com o trem de pouso baixo, os flaps estendidos e a sua potência reduzida. Já esta marcação, essa velocidade, né, significa que é a velocidade máxima para a aeronave com os flaps estendidos. Então a marcação branca, essa faixa branca, tem essas duas velocidades aí que é muito importante para o piloto. A faixa verde, ela também possui algumas informações importantes. Essa velocidade, por exemplo, que está constante aí no velocímetro, é a velocidade de stall, só que com o trem de pouso recolhido, os flaps recolhidos e a potência reduzida. Então, se a aeronave, se ela estiver com o trem de pouso recolhido e os flaps dela também estiverem recolhidos e a potência reduzida, a essa velocidade é a velocidade mínima que a aeronave pode ter sustentação. Abaixo disso, a aeronave entraria em stall. Já essa marcação, ela é relacionada à velocidade máxima estrutural para o voo em cruzeiro. Então, a aeronave em voo de cruzeiro, né, que é o voo reto, como se diz, essa seria a velocidade máxima para ela, a de operação normal. Já essa marcação, essa linha vermelha, é a velocidade que nunca deve ser excedida. É a velocidade máxima em qualquer operação. Então nunca deve ser excedida. Existem outras velocidades que a gente pode tirar do velocímetro, algumas indicações de velocidade que elas não são exibidas pelo velocímetro, né? Elas não são exibidas, porém elas constam nas limitações da aeronave, né? Nos manuais, né? E essas velocidades são o seguinte: essa velocidade de VLO, ela é a velocidade máxima para retração e para extensão do trem de pouso. Então quando você encontrar essa velocidade, você vai saber que é a velocidade máxima para retração e extensão do trem de pouso. Já essa velocidade, ela significa que é a velocidade máxima para operação com trem de pouso estendido. A VY é a velocidade de melhor razão de subida. Esta velocidade ela oferece o maior ganho de altitude no menor espaço de tempo. Então, você quando encontrar no manual esta marcação, você vai saber que significa que é a melhor razão de subida da aeronave. Ela vai oferecer o maior ganho de altitude no menor espaço de tempo. A Vx é a velocidade de melhor ângulo de subida. Ela é ideal para se livrar de obstáculos. Então, é isso que significa. É a velocidade de melhor ângulo de subida. A VMC é a velocidade de mínimo controle. A velocidade relativa apenas a aeronaves bimotoras. É a velocidade mínima em que a aeronave pode ser satisfatoriamente controlada.
quando operando com apenas um motor em potência de decolagem, né? Em potência de decolagem. E por fim, a VYSE, né? Que é a velocidade de melhor razão de subida monomotor. Então, é a velocidade de melhor razão de subida monomotor. É a velocidade relativa apenas a aeronaves bimotoras. Essa é a velocidade que oferece o maior ganho de altitude no menor espaço de tempo, quando a aeronave está operando com apenas um motor. Além dela também, nós temos outras velocidades também que podemos citar aqui, né? Que, por exemplo, a velocidade indicada, que é a IAS, a velocidade indicada. Essa velocidade ela é lida diretamente no instrumento da aeronave e não tem nenhuma correção com ela. Então, é a leitura que você faz no instrumento é a velocidade indicada. Já a velocidade calibrada, ela é a velocidade indicada, só que ela é corrigida para os erros de instalação e os erros do próprio instrumento. A velocidade aerodinâmica, ou como diz a velocidade verdadeira, ela é a velocidade calibrada corrigida para os erros da densidade atmosférica. Como a densidade do ar diminui com o aumento da altitude, essa velocidade aerodinâmica ela aumentará à medida que a aeronave ganha altitude. Se a velocidade indicada se manter constante, claro, né? Então, além dessa também a gente tem a velocidade solo, né? Que a velocidade solo, ela nada mais é do que a velocidade real da aeronave em relação ao solo. A velocidade solo, ela na realidade, ela é a velocidade aerodinâmica ajustada para a influência do vento. Então, se o vento ele é de proa, né? Se o vento vem de frente, a velocidade do solo ela vai ser menor que a velocidade real, né? Que é a velocidade verdadeira, aerodinâmica. Agora, se o vento vem de cauda, a velocidade do solo vai ser maior do que a velocidade aerodinâmica. Então, para se ter uma ideia de como a gente pode calcular essa velocidade, a velocidade real, né? A velocidade aerodinâmica, o piloto ele pode calcular ela de duas formas, né? A primeira e a mais precisa é através do computador de voo. Agora, existe uma segunda, e ela é mais simples. Entretanto, ela não dá uma velocidade exata, né? Ela vai dar uma velocidade aproximada. E para a gente achar essa velocidade, basta a gente adicionar 2% a velocidade calibrada ou a velocidade indicada, né? Para cada 1000 pés. Então, para cada 1000 pés, você coloca 2% a mais de velocidade. No princípio, assim, a princípio a gente pensa que é difícil, mas é uma coisa simples. Então, nesse exemplo aqui que a gente tem, considerando o nível médio do mar, né, que é o MSL aqui, o nível médio do mar, a gente tem essa aeronavezinha aqui, ela está com uma velocidade indicada de 100 nós. E a sua velocidade aerodinâmica, ela está de 100 nós também. Porque no nível do mar, as velocidades elas coincidem. Então, se essa aeronave ela subisse para 10.000 pés, então o cálculo é a 2% para cada 1000, então 2 vezes 10 dá 20, então a velocidade indicada a 10.000 pés
seria de 100 nós, continuaria de 100 nós, mas já a velocidade aerodinâmica ou verdadeira seria 120. Se a aeronave subisse para 15.000 pés, então é muito simples. A velocidade indicada, ela sempre continuará sendo a que está sendo lida ali no instrumento. No caso, seria 100 nós. Mas, colocando 2% da velocidade para cada 1.000, então 15.000 vezes 2, 15 vezes 2, 30. Então, a velocidade verdadeira aerodinâmica seria 130 nós. A 20.000 pés, a velocidade verdadeira seria de 140 nós. 2 vezes 20, 40. Mais 100, 140 nós. A 30.000 pés, a velocidade verdadeira seria 2% vezes 30, 60. Somando a velocidade indicada, 60 mais 100, 160. Então, é bem simples o cálculo. No início você pode achar difícil, mas com a prática você vai ver que é uma coisa bem simples. É muito comum a gente ter dúvida sobre quando é que a gente deve utilizar a velocidade indicada, ou a velocidade aerodinâmica, ou a velocidade do solo. Então é muito simples. A velocidade indicada, ela vai ser utilizada como referência para a performance da aeronave. É a velocidade que está nos manuais, nas limitações de operação da aeronave. Então, velocidades como a velocidade de stall, a velocidade de decolagem, a de aproximação e as velocidades analisadas até agora, que a gente analisou, elas serão todas velocidades indicadas, né? Lembrando que a velocidade indicada é aquela que a gente lê no próprio instrumento, é aquela velocidade que o velocímetro está mostrando ali no instrumento. Então, se por exemplo, durante o voo, o controlador ele lhe perguntasse a sua velocidade, você deve informar a velocidade indicada, certo? Então, essa é um detalhe importante. A velocidade aerodinâmica, ela vai ser utilizada principalmente nos cálculos de navegação, certo? Pois é através dela que é possível calcular a velocidade do solo. Então, quando for no preenchimento do plano do voo, o campo lá relativo à velocidade, você deverá preencher com a velocidade aerodinâmica da aeronave em rota, certo? E a velocidade do solo, ela vai ser utilizada nos cálculos de navegação e nos estimados. Ela é calculada com base na velocidade aerodinâmica, né, e no vento encontrado. Então, pessoal, o vídeo de hoje é só isso aí. Espero que eu tenha sido claro, que não tenha deixado dúvidas, mas foi feito um pouco nas pressas, porque o meu tempo é corrido, né? Então tive de fazer assim a apresentação em slide, mas eu peço a vocês que inscrevam-se aí no canal, curtam, puder curtir, curtam, e deixem um comentário, deixem sugestão, comentário, e vamos somar conhecimento, né, para que a gente possa fazer uma simulação mais voltada para o real, né, uma simulação mais voltada para o real, porque é muito legal assim esse mundo da simulação da aviação. Então peço a vocês que se inscrevam, curtam o canal e deixem seus comentários aí para que eu possa melhorar cada vez mais esse projeto, beleza? Valeu!